Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o Guilherme, meu amigo, Guilherme Nunes, um advogado que eu nutro uma grande admiração. A gente tem muitos projetos juntos, inclusive um deles é o podcast Advodástico, que se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer, que a gente cria conteúdo bem legal lá, de uma forma bem descontraída. E eu convidei o Guilherme hoje para a gente conversar sobre o que a gente mais conversa quando a gente se encontra. Não tem outro assunto, né, Guilherme? A advocacia, início da A gente só fala sobre advocacia, advocacia. e como superar essa barreira do mercado. Guilherme, seja bem-vindo. Dá um alô pro pessoal aí. Pessoal, bom dia. Vamos hoje tomar café junto. Quero aqui, desde já, elogiar o projeto do Ângelo, que é onde já está sendo chamado aí do primo rico da advocacia, né? E que está discutindo coisas muito interessantes, como esse início aí da advocacia, que todo mundo enfrenta muita dificuldade. E é sempre um prazer estar aqui para falar sobre advocacia, começar meu dia falando sobre advocacia. E já estou vendo presença de grandes amigos aqui, doutor Osmar, advogado previdenciarista, Amanda Carvalho, também muito boa advogada, muita gente conhecida aqui, e fico feliz em poder contribuir, Ângelo. Estou à tua disposição, cara. A gente só fala sobre isso, só fala sobre advocacia. Show de bola. Guilherme, a tua conexão, o pessoal tá falando aí que tá travando um pouco. Tu tá no Wi-Fi ou, Wi-Fi, ou na do 3G? Wi-Fi, né? Wi-Fi. Mas Vamos lá, deve vamos ser só o fazer. tempo que está estabilizando aí. Beleza. Pessoal, vocês, se tiverem travando, vocês avisam. Desde já peço para vocês meter o dedinho aí no coração para ele subir e a gente alcançar mais gente, tá? O bate-papo aqui é livre. Sempre que vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, a gente vai ver aqui e já vai responder e para a gente ter um bate-papo interativo. Guilherme, só para te explicar aqui, cara, a ideia do desafio mesmo em si é conhecer hábitos, rotinas e estratégias de advogados que estão tendo resultado na advocacia. Então, todo dia estou conversando com alguém que é referência em alguma área e hoje eu quero extrair de ti o teu principal valor que eu vejo, assim, e o que tu sempre tenta trazer, que é como superar o início da advocacia, tá? E para isso eu queria que tu contasse para a gente como foi o teu início na advocacia. Realmente o início na advocacia é um grande desafio, né? Eu costumo dizer que você sai da faculdade, se encontra num mundo totalmente diferente do que ele foi apresentado nos bancos das universidades, né? Eu mesmo, a gente já trocou essa experiência várias vezes, Ângelo. Eu saí da faculdade em um momento muito difícil da minha vida e eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma. E você sai da faculdade sem estar preparado para o mercado. Você não sabe o que o mercado te espera, você não sabe o que o mercado está pedindo e você não sabe se portar no mercado. Então, eu quando saí, eu gostava muito de direito empresarial, eu era apaixonado por direito empresarial, societário e queria muito militar nessa área. Mas eu, por ter sido corretor de imóveis durante a faculdade, eu tinha muitos contatos dentro do ramo imobiliário, né? E aí, naquele momento, como eu já tinha o hábito de ser autônomo, o corretor de imóveis, assim como o advogado, ele tem que aprender a se vender no mundo, né? No mundo cheio de outros corretores, cheio de outros advogados. Você acaba aprendendo a se vender, né? A fazer uma imagem de si mesmo, a se portar no mercado, encontrar um nicho, né? E eu enfrentei uma certa dificuldade, percebi que o ramo empresarial era muito, muito complexo, técnico, e exigia um pouco de uma espécie de advocacia que eu ainda não tinha, né? Uma experiência que eu ainda não tinha. Então, o que eu fiz? Eu fui para onde tinha espaço para mim, né? Eu já tinha visto dentro dos condomínios que era uma assessoria jurídica que nem sempre era devidamente qualificada e me especializei. Passei, assim, 3 meses da minha vida dedicado a estudar só direito condominial e comecei a tentar me inserir nesse mercado porque eu conhecia os síndicos, conhecia as administradoras, porque eu era corretor de imóveis, estava sempre mostrando, pegando chave na portaria e tal. E nisso, o que eu fiz? Aí vem a primeira coisa que eu comecei a fazer. Como é que as pessoas vão me conhecer, né? E eu peguei meus amigos que moravam em condomínio e disse assim, Ângelo, você mora em condomínio? Moro. E você participa das suas assembleias? Aí ele falava, não, a maioria das pessoas não gosta de participar. Né? Eu dizia, pois me dê uma procuração e deixa eu te representar. Guilherme, mas o que você vai fazer lá? Não se preocupe. Eu vou me abster de qualquer votação, eu só quero estar lá. E aí eu tinha uma boa oratória, né?
eu chegava nas assembleias e participava, falava sobre jurisprudência, falava sobre outras decisões, falava sobre experiências de outros condomínios. E no final o síndico sempre vinha e perguntava: ah, gostei da sua participação, você é advogado de condomínio? Eu digo: sou, há muito tempo, adoro advocacia condominial, vivo disso. E nisso eles foram começando a me chamar para uma conversa, para uma reunião, para uma diligência, até eu conseguir ver os primeiros contratos. E o melhor, o mais difícil de você ter no começo, contratos mensais, que te dão uma certa segurança para você pagar suas despesas do mês a mês, que é difícil você conquistar isso na advocacia, né? Sim, sem dúvida. E muito bom, né, cara? Tu participava dessa assembleia, falava que tinha experiência, na verdade era um jovem advogado querendo só um espaço no mercado, né? A gente tem que saber se Guilherme, vender, né? sim, saber se vender. Uma boa. Podia falar um pouco mais sobre isso pra gente? Bom, como quando eu digo você saber se vender, não é você inventar histórias, né? Você, na verdade, tem que conhecer o seu mercado. E tem algo que a gente fala muito, inclusive no podcast, Ângelo, de você conhecer o teu cliente, conhecer o teu público. Então, assim, quando eu ia falar sobre direito condominial com os síndicos e com os conselhos dos condomínios, eu ia falar sobre o direito condominial falando sobre o que ele precisa. Qual é a dificuldade principal do condomínio? É a adimplência. Qual é a principal dificuldade do condomínio? É briga com a construtora por garantias de construção, vícios de construção. Então, eu já tinha um bom conhecimento de direito imobiliário, então eu entendia um pouco dessas ações como construtor, contra as construtoras. Então, eu já chegava, principalmente nos condomínios novos, que foi onde eu comecei, eu já chegava dizendo: olha, nós temos precedentes, em São Paulo saiu uma decisão dessa forma, e já chegava com o conteúdo que ele quer ouvir. Acho muito legal que você compartilhou, inclusive, né? Você não tem que ser bom em juridiquês. Você tem que saber falar a língua do teu cliente, né? E aí é estudo. Você tem que estudar o que é aquele nicho que você quer, o que aquele nicho está precisando, o que aquele cara quer ouvir. Você, quando chega na loja de carros, hoje a gente tem aí alguns vídeos muito interessantes na internet que falam sobre esse novo modelo de vendas. E ele fala o seguinte: para cada perfil de pessoa que entra na loja, você traça uma estratégia de venda diferente, né? Então, se chega um cara que estacionou para comprar carro, o cara estacionou com um carro grande, com uma roda diferente, é um cara que gosta de carro, então você vai ter um trato com ele um pouco mais técnico sobre o veículo. Se para alguém com um carro qualquer, ou se você não percebe grandes cuidados, você vai apresentar um carro mais resistente. Então, você vai apresentar para essa pessoa que está entrando na tua loja, vamos supor, no teu escritório, você vai apresentar para ele o que o perfil dele normalmente, entendeu? Então, o primeiro ponto é isso, falar o que o cliente quer ouvir. E o segundo ponto é a sua postura enquanto advogado. Muito advogado tem mania de querer falar bonito para poder passar uma impressão de muito conhecimento técnico. E, na verdade, o que o cliente quer é que você converse com ele sobre a empresa. Então, assim, você tem que estar sempre... Eu acho que o advogado tem que estar sempre bem portado. Você não pode chegar de qualquer jeito para uma reunião. Você precisa chegar com conhecimento, então não chega para saber o que vai acontecer. Não dê orçamento de primeira, ouça, isso passa credibilidade. Não tabele seu preço, isso é tirar totalmente a credibilidade da advocacia. E, por último, e não menos importante, as pessoas esperam da advocacia um perfil novo. E aí é algo que eu elogio muito em você e elogio em vários jovens advogados. O perfil do advogado atual, eu até falei isso nos meus stories ontem, quando eu estava divulgando essa live, eu falei que existe uma nova advocacia nascendo e o espaço e aberto para a advocacia. É um perfil mais proativo, é um perfil mais comercial, é um perfil em que você conhece não só o direito do teu cliente, mas você conhece o negócio do teu cliente, o que Lucas costuma falar muito, né? De você ser mais do que só um advogado, para o teu cliente, porque você vai ter que ser um conselheiro social, um conselheiro jurídico e um conselheiro secretário, se ele tiver sócios. Então, eu acho que essas são as regras para você iniciar e se vender melhor na advocacia. Conhecer o teu cliente e saber se portar como esse advogado que as pessoas hoje esperam ver, né? Sim, perfeito, cara. Show de bola. Teve uma coisa que tu falou, Guilherme, que eu peguei aqui que é justamente conhecer o cliente, conhecer o negócio do teu cliente, que quando a gente vai falar de marketing, a gente fala que tem que conhecer a dor do cliente, porque nós como advogados nós resolvemos problemas
Então, se a gente consegue identificar problemas e a gente consegue apresentar soluções de forma palpável, de forma que a pessoa entenda que ela precisa daquele serviço, o fechamento é algo que vai acontecer natural. Então, tá faltando isso, né? Tá faltando isso para a jovem advocacia, quando for entrar no mercado, identificar esse mercado, negócio, o problema desses negócios, e ir lá e oferecer soluções, igual tu fez quando iniciou. Perfeito demais. Guilherme, cara, tem aqui uma pergunta que eu até anotei, porque eu não queria esquecer ela. Tu é professor universitário, então tu acompanha pessoas que estão aspirando a entrar na advocacia, tu acompanha muitos jovens advogados, e eu queria saber de ti qual é assim, a competência, as habilidades, e o que brilha teus olhos quando vê assim, um advogado, o que tu acha que ele precisa e que diferencia ele de quem vai prosperar na profissão e de quem vai ficar pelo caminho. Ângelo, essa pergunta é interessantíssima, porque eu sou apaixonado por dar aula, né? E dar aula nos últimos períodos de direito, dar aula de processo civil, são coisas que, quando eu estou em sala de aula, eu consigo perceber ali a formação de um perfil de advogado, né? Do perfil do advogado. E eu tento incentivar muito isso nos meus alunos. Eu costumo me desafiar. Quando eu chego em sala pela primeira vez, eu pergunto: quem quer ser advogado? Levantam 2, 3 mãos. E eu me desafio para, quando acabar o período, eu poder fazer a mesma pergunta e eu ter 10, 12. Muita história de processo meu e coisa que acontece no escritório, experiência com cliente. E o que eu percebo é que nós, enquanto professores, a gente precisa incentivar muito o desenvolvimento de algumas habilidades e competências. Eu acho que no jurídico ele está muito travado na elaboração de provas, decoreba de conteúdo, quando, na verdade, o diferencial da advocacia não é mais isso. O diferencial da advocacia é sua oratória, seu bom relacionamento, você saber trabalhar em grupo, é cada vez mais importante. Então, não sei se você assistir Suits, né? Aquela série que trata muito sobre essa questão da advocacia corporativa. Mas tem um episódio de Suits que é muito interessante, em que o Lewis, que é um dos personagens principais, né? Ele cede para a Katrina, que é uma inferior a ele, né? Que está buscando ser sócia, e diz para ela que ela vai cuidar dos associados. Ela tem que demitir um associado. E aí ela descobre que tem um associado que produz menos que os outros. E ela decide demiti-lo, né? E numa das conversas, a pessoa que entende de pessoas, que é a dona, né, na série, ela fala para a Katrina: você analisou os resultados dele? Analisei. Ok, vamos analisar agora a história dele. E ela vai e diz: quem são as pessoas que mais produzem nesse escritório? Aí a Catarina fala: é fulano, beltrano, cicrano. O que elas têm em comum? Todas estão ao lado desse personagem que vai ser demitido. Então, assim, eu, enquanto professor, quando procuro o perfil de um advogado, eu não vejo aquele que tira as melhores notas. Muito pelo contrário, nem sempre é essa pessoa. Mas aquele que tem o melhor relacionamento com a turma, que é mais participativo com as aulas, que a gente percebe que é uma pessoa que pensa um pouco fora da casinha, que não está respondendo só o que o professor quer ouvir, ou que não está só decorando o que está vendo no quadro. Então, esse cara, normalmente, que nem sempre ou quase nunca é o 10 da turma, esse cara tem um perfil para a advocacia muito mais fácil de adentrar no mercado do que, às vezes, os que sentam na frente, estão lá sempre fazendo tudo o que o professor quer. Então, eu vejo a necessidade de nós, enquanto professores, incentivarmos esse tipo de habilidade, né? Produzir cada vez mais conteúdo que exija do aluno uma certa oratória, entregar problemáticas e exigir soluções. Eu vejo muita prova de professor dizendo: o que a lei fala sobre isso? Ainda bota uma pergunta seguida da outra. E sobre isso? E sobre isso? E quando, no fundo, quando acaba aquilo ali, como eu digo para meus alunos, vocês não aprenderam nada e vocês não utilizarão nada. Então, não adianta você conhecer o direito e não ter clientes. Você precisa, no mínimo, ter clientes para você poder exercer o seu conhecimento de direito. Então, eu acho que passa muito por uma evolução do mercado, mas também por uma evolução do ensino jurídico, né?
Sim, sim. Inclusive, a gente, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente bate nessa tecla, né, de que as universidades deveriam ter mais, até mais matérias sobre esses temas, né? Uma habilidade tão importante como tu mencionou, que é a oratória, a gente não passa batido na universidade, né? Se não tiver um seminário que force a gente a estar lá e falar, passa batido e a gente não desenvolve essa habilidade que é tão importante na advocacia. Guilherme, cara, me diz uma coisa. Uma dúvida também que a maioria da galera que está entrando no mercado tem é se monta um escritório com um amigo, faz uma força para levantar uma grana e montar um escritório, ou se junta já entra no escritório que já está consolidado, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Já levando em consideração todo esse mundo de pandemia, em que todas as fronteiras estão alargadas aí por causa da internet, queria a tua opinião sobre isso. Isso é um ponto que merece especial atenção nossa, porque eu, há 3, 4 meses atrás, nas nossas conversas, tinha uma opinião diferente da que tenho hoje, né? Mas Eu já ia falar isso. é importante evoluir, porque o que acontece? Eu acho que não existe caminho correto, não existe manual, não existe se você fizer assim, vai dar certo. Você tem que pensar sempre a médio e longo prazo. A advocacia não permite pensamento imediato, não permite imediatismo. Então, se você quer começar no escritório de advocacia consolidado, às vezes porque precisa de um salário, ou porque não tem condições de montar, ou não sente confiança, né? Tem muito dentista por aí e começa em clínica popular para pegar mão, né? Então, se você quer iniciar dessa forma para poder pegar essa experiência, é válido, desde que você busque um escritório que te dê a oportunidade de crescimento, te dê a oportunidade de buscar a sua autonomia, né? Se você quer iniciar atendendo sozinho, sem montar escritório, porque é uma despesa no início de carreira desnecessária e, além disso, muito alta, você hoje tem plataformas virtuais e uma outra metodologia de prestação de serviço que é extremamente válida e vai ser cada vez mais utilizada, né? Vai ser o nosso novo normal, vamos dizer assim. Se você quer iniciar na sociedade com um colega de faculdade, eu acho que é uma experiência válida também, porque muita gente depois desfaz essa sociedade, mas sai já com uma bagagem para não cometer os mesmos erros. Eu, particularmente, acho que a advocacia deve apresentar seu sócio. Então, eu não acho que deva ser uma questão de amizade, eu não acho que deva ser uma questão familiar. Eu acho que você deve pensar, na hora de compor uma sociedade, no que a sua advocacia te apresenta como bom sócio. Então, o resto, nós somos advogados, se resolve em contrato social, né? Mas é importante que você tenha um pouco de paciência, não se aveste, vamos dizer assim, e veja o que a advocacia apresenta para você. Eu hoje aprendi muito com as minhas experiências de sociedades, de associados, de amigos que eu tornei sócios. Eu aprendi muito. E eu acho que, às vezes, a intenção de melhorar ou de crescer rápido, ela acaba fazendo com que a gente coloque os pés pelas mãos e a gente não consegue entender como é de fato a formação e as obrigações que convivem dentro de um contrato social, entendeu? Então, eu acho que não existe nisso adequado, perfeito para a advocacia, mas eu acho que a primeira dica, coisa que eu aprendi na marra, esteja antenado com as plataformas, com esse novo modelo de advocacia com atendimento virtual, porque o principal problema de você ter escritório é custo, né? O advogado entra no mercado sem ter renda fixa. Então, você está antenado a esses novos modelos que se apresentaram nesse período de tanta crise no nosso país e no mundo, né? Eu acho que tem muito modelo que se apresentou aí que você deve estar antenado. Plataformas como Zoom, plataformas de reuniões, plataformas de atendimento ao cliente. O processo hoje é eletrônico em sua maioria. Então, assim, tem muito que a gente ainda evoluir do ponto de vista da tecnologia, mas a tecnologia é muito boa para o jovem advogado, Ângelo. Tu já usavas isso, e eu falava isso para você, que eu achava sensacional. A jovem advocacia hoje tem uma forma de começar com estrutura, sem despesa, sem custo alto. Então, é um ótimo momento para você que está começando, né? Sim, com certeza.
Guilherme, até a Amanda está fazendo uma pergunta interessante que tem a ver com o tópico, eu vou até ler aqui para a gente conseguir abordar um pouco. Como alinhar as condições de honorários ao entrar em história consolidado sendo jovem advogado? Amanda, é uma pergunta difícil, porque eu posso te falar como deve ser e eu posso te falar como é, né? Hoje a gente construiu a figura do associado para burlar os pisos salariais e cometer a tão conhecida e tão popular desvalorização da advocacia e honorários aviltantes. De fato, a negociação de honorários com um escritório já consolidado é complexa, porque ele oferece no mercado uma vaga e essa vaga é disputada. Então, é difícil você conseguir burlar o que está sendo ofertado, que é aquele salário baixo, muito baixo, para você fazer um trabalho que vai te escravizar, não vai te permitir conquistar. Eu volto a dizer o que disse antes. Eu não me importo tanto com isso, né? Porque eu acho que o que você tem que ver é o seguinte: esse escritório onde você está entrando te permite crescimento, te permite exercer de alguma forma autonomia, você tem liberdade de tempo para conseguir trazer clientes para esse escritório, porque assim, eu no meu escritório, eu tenho uma forma diferente de tratar o associado, ele tem uma participação dos lucros e ele tem total liberdade de horário e essas coisas para poder buscar clientes. Eu quero que ele cresça junto com o meu escritório, eu quero que um dia ele chegue para mim e queira virar meu sócio. Então, eu incentivo isso nos meus associados, mas essa não é a regra. Então, você tem que prestar atenção muito nisso. Dificilmente você vai conseguir negociar honorários, porque existe muita demanda e pouca oferta de empregos, né? Mas se você apresentar um perfil que vai trazer clientes, um perfil que vai ser mais proativo dentro desse escritório, um perfil de liderança, você talvez consiga ter dos donos desse escritório mais flexibilidade para conquistar a sua autonomia. O que eu quero deixar claro é simples. A natureza da advocacia é autônoma. Então, assim, você não deve se acomodar. Você precisa demonstrar que você vai buscar a sua autonomia. Então, se você estiver no escritório que vai te pagar R$1.500, R$2.000 e não vai te permitir buscar essa autonomia, é melhor você entrar no escritório que te pague um salário mínimo, mas que te permita isso. Porque o seu objetivo deve ser um dia ser autônomo. E se não for para ser autônomo, que você tenha condições de negociar crescimento dentro desse escritório, um cargo, uma função melhor e mais bem remunerada, e que você possa trazer lucro para esse escritório. Então, assim, eu acho que o que é mais importante discutir hoje, essa discussão de honorários advocatícios está bem batida. Qual é o perfil de advogado que você vai se apresentar. Então, se você apresentar para esse escritório um perfil de advogado de liderança, você vai ser tratado de forma diferenciada no mercado. Porque eu digo, está faltando advogado com perfil de liderança no mercado. Você tem muito advogado que está preparado para produzir peça e que chega lá dizendo que tirava 10 em processo civil na faculdade. Eu quero encontrar os advogados, eu quero fomentar na advocacia que eles entendam que eles têm que se apresentar como líderes, como verdadeiros, como eu vou dizer, advogados de futuro, que têm possibilidade de buscar uma autonomia, que têm possibilidade de trazer lucros para esse escritório. Então, assim, o perfil de advogado que você apresenta é mais importante para definir o seu crescimento de remuneração e de honorários do que a proposta inicial do escritório, entendeu? Show. Massa demais, cara. Guilherme, eu concordo total. Quando você estava falando isso, eu lembrei aqui, quando eu estagiei no escritório de advocacia do quarto período da faculdade até o sétimo, mais ou menos. Até quando eu fui para a Justiça Federal. E lá, cara, tinha um advogado, o nome dele era Jorge Augusto. Ele tinha, na época, ele estagiou lá, acabou, quando ele se formou, entrando no escritório como associado. E, cara, ele era um advogado com esse perfil que tá falando aí. Um perfil de líder. De alguém que entra numa coisa com o intuito de fazer diferente. Para tu ter noção, eu lembro disso assim, porque ele era referência para todo mundo. Ele tinha 24 anos e todo mundo via ele com outros olhos, porque ele tinha um porte diferente. Até as petições dele eram as mais elogiadas. Eu lembro que ele reformatou todas as peças do escritório para uma fonte mais bonita e tudo. Às vezes, uma pequena coisa que tu faz, que vai um pouquinho além. Pessoal, trouxe aqui uma novidade, quero aplicar aqui. Isso para o gestor de escritório,
para alguém que está lá no topo, é algo que não tem preço. Então, a gente tem que encontrar essas pequenas minúcias para se mostrar como alguém diferente no mercado, né? Eu sempre faço um teste com os advogados do escritório, que é o seguinte: eu pego uma petição minha que eu gosto muito, uma peça sobre direito imobiliário, e eu entrego para ele e digo: olha, eu peguei esse modelo da internet, eu quero que você corrija para esse caso. E eu quero ver o que ele vai mudar. E tem um Da advogado internet, né? específico. Eu digo isso para ele sentir a vontade de fazer alterações, né? Porque se eu disser que é minha, ele vai voltar dizendo que é maravilhosa, né? Então, eu quero ver. Teve um específico que voltou e trouxe: olha, esse ponto específico está um pouco atrasado, porque tem decisões mais atuais que falam dessa forma e é mais benéfico para o nosso cliente. Quando ele chegou criticando a minha peça, eu achei sensacional. Porque, na verdade, o que você quer é alguém que te some. Por exemplo, a minha parceria contigo, ela dá muito certo porque tu tem experiências que eu não tenho. E eu tenho experiências que você não tem. Então, quando você quer compor uma equipe, você precisa de pessoas que pensem diferente. Não adianta você ter várias pessoas pensando igual, porque é desperdício de dinheiro e desperdício de tempo. Então, eu acho que você ter coragem, ter essa proatividade de fazer essas alterações, de sugerir alterações, e nós, enquanto donos de escritório, também temos a tolerância e a flexibilidade de ouvir os nossos associados, porque isso também é uma coisa que tem que evoluir muito. Você com certeza vai apresentar um perfil muito mais completo. É por isso que dizem que os grandes escritórios, eles não têm um dono, eles têm bancas. E essas bancas é que deixam o escritório com toda essa credibilidade e qualidade no serviço, entendeu? Eu acho que isso, Ângelo, é um grande diferencial. Você saber se destacar dentro desse conjunto sem humilhar seus companheiros, sem prejudicar ninguém, mas você se destacar pelo simples fato de estar buscando algum tipo de evolução na peça, na organização do escritório, na cobrança de honorários, na forma de atendimento. Se você consegue pensar um pouco fora da casinha, você já está 1 ou 2 passos à frente dos demais. Show. Show de bola. Guilherme, e conta uma coisa pra gente. Tua área é condominial, né? Tu contou pra gente aqui que teu sonho era entrar e realmente atuar com direito corporativo, realmente empresarial, que é o que tu gosta. Só que a frecha de mercado que tu encontrou foi o condominial. E tu tá pensando em fazer essa transição, já tá prospectando empresas, como é que tá isso aí? Cara, tem aquela frase que eu já usei várias vezes, né? Você não começa onde quer, né? Eu quero que criminal, começar. Aí muita gente levantava a mão e ia até ele e perguntava: mas por quê? Aí, é porque eu gosto, é porque é uma matéria que eu tenho facilidade, é uma matéria que eu tenho uma certa intimidade já. Todo mundo é apaixonado por penal, casa com civil depois. E aí eu disse: Uhum. vocês todos estão errados, porque não deve ser no ímpeto, não deve ser automático isso. Eu tenho eu sou apaixonado por direito societário, vou conversar com o societário. Não, porque se você quer viver daquele ramo, você não pode chegar nele despreparado, senão você vai passar pouco tempo nele, né? Imagina eu, Guilherme, que não sou um exímio atleta, dizer que eu sonho jogar futebol e entrar no time. Eu não vou passar um mês. Então, você precisa se preparar para viver o resto da sua vida daquele ramo. Então, assim, eu comecei no direito condominial, que era o que estava abrindo portas para mim, onde tinha espaço, onde o mercado pedia uma assessoria mais qualificada. Tanto é verdade que hoje nós temos um boom de advogados condominiais. Hoje a questão condominial está em lives. Na época que eu comecei não estava desse jeito. Então eu percebi esse anseio do mercado crescendo. Como agora a startup, daqui a pouco startups é tudo e a gente não estava pensando nisso. Então eu vi esse mercado, iniciei e hoje, depois de 5 anos, é que eu comecei a me inserir de forma mais firme na advocacia empresarial. Me qualifiquei, estudei, peguei casos, porque é muito interessante você, quando encontrar um cliente, você apresentar cases que você teve do seu escritório, para ele poder perceber uma certa experiência naquele procedimento específico. Então, hoje, depois de 5 anos, eu estou conseguindo me vender melhor no societário. Então, mercado,
é muito importante. Hoje, depois de 5 anos, eu estou entrando onde eu realmente queria desde o começo, desde que eu saí da minha faculdade. Agora estou entrando com reconhecimento, estou entrando com manutenção de clientes. Então, eu pego um cliente, ele continua comigo, ele não me contrata para uma demanda e depois vai para outro escritório maior. Estou sabendo me posicionar no mercado, estou sabendo como cobrar meus honorários dentro desse mercado. Então, foram 5 anos de aprendizado e de preparo para eu entrar no ramo que eu quero passar o resto da minha vida. Então, o condominial hoje virou... Eu me apaixonei muito por condominial, então hoje é um setor do escritório à parte. Continuo advogando no setor condominial e imobiliário, mas estou nessa transição, né? Já não cuido tão bem, tenho associados que cuidam muito bem do setor de condominial, mas estou lá sempre supervisionando por causa da minha experiência e hoje estou me dedicando, estou recomeçando no direito empresarial e societário, que é o que eu gosto, falar de falência, de recuperação judicial, que são coisas que eu amo. Massa, massa demais. Então, o primeiro código hoje nossa live aqui é que a gente não entra aonde quer, entra onde tem espaço, né? Vou até criar a hashtag aí da live de hoje. Hashtag entra onde tem espaço. Ei, Guilherme, me fala uma coisa, cara. Cara, eu queria saber do pessoal que está acompanhando se a live tá boa, se estão conseguindo ouvir, porque eu estava travando um pouco durante a tua fala, Guilherme. Será que não tem como a gente tentar no 3G, não? Só por um tempo? Espera aí. Tenta aí para ver se melhora. Oi, voltei. Voltou? Aí. Agora sim, agora sim. Então vamos continuar. Guilherme, cara, me diz uma coisa. Como é que tá a tua rotina aí com a quarentena? Mudou muita coisa? Já tá normal? Bom, São Luís está voltando ao normal, né? As pessoas estão aproveitando da flexibilização dos decretos do Estado e estão ignorando qualquer orientação não impositiva, né, de isolamento social. Mas a quarentena foi um grande aprendizado para mim. A gente até trocou muita ideia sobre isso, Ângelo. Eu tinha acabado de montar um outro setor do escritório e eu montei um setor físico, né? Aluguei sala, comprei móveis, botei gente para depois descobrir que esse setor consegue funcionar muito bem sem precisar dessa sala. Tá. Então, na verdade, a produtividade até aumentou. Então, é o que eu te falei, é um aprendizado. Eu acho que você é um cara que sempre pensou à frente do seu tempo. E eu sou um cara que sempre pensei atrás, sou muito tradicional. Então, tive que aprender muito nesse período, eu achei muito bom. Minha rotina em si mudou. Eu tenho priorizado atendimentos via Zoom, né? Até porque os atendimentos ficam gravados, o escritório assinou o Zoom profissional. E por ficar gravado, facilita muito para a gente, na hora de elaborar uma petição, você vê as expressões que seu cliente trouxe e tal, para você utilizar. Então, para mim, foi muito vantajoso. As reuniões, a maioria estão acontecendo de maneira virtual também, e é bom porque ficam gravadas, então a gente não precisa estar sempre lembrando do que foi conversado, está lá gravado, e eu disponibilizo para todos os participantes. Hoje eu consigo atuar no interior do estado com mais eficácia, porque eu tinha um associado que ele vinha do interior para cá toda segunda-feira e ficava até sexta e voltava para o interior. Hoje ele está ficando direto no interior e eu descobri que lá ele consegue trazer clientes de lá que não eram meus clientes, porque ele passava o dia inteiro aqui e a área que ele conhece gente é lá. Então, acabou que ele está fazendo as captações no interior do estado e continua produzindo muito bem pelo escritório. Despachar processos, eu acho que o próprio judiciário vai evoluir muito. A metodologia atual de você mandar um e-mail, você fazer ligações. Eu acho que esse negócio de não dar informação de processo, se não for presencial, é coisa do passado. O poder público precisa evoluir. Os cartórios, a mesma coisa, registros de contratos sociais, fazer essas coisas por assinatura eletrônica. Enfim, a gente evoluiu muito nesse período, a minha rotina mudou muito, eu consigo estar mais em casa, diminuir meu custo demais,
e aprendi muito. Então, assim, é óbvio que você precisa ter uma disciplina, e aí a gente volta a falar do perfil. Eu tenho os associados, os estagiários que precisam estar no escritório para trabalhar bem, não tem jeito, somente quem tem filho pequeno em casa. E eu tenho os perfis de advogados que produzem melhor em suas casas. Então, assim, eu mudei a forma de cobrar. Em vez de eu querer tempo deles, eu quero metas, eu quero produtividade. Então, eu aprendi a cobrar melhor essa produtividade nesse período de quarentena. E eu te digo, foi um avanço, assim, sabe aquilo que nosso ex-presidente falava, que você tem que crescer tantos anos em 4? Pois é. A gente teve que evoluir aí uma década em 2 meses. E eu achei. E outra, digo e repito e falo para todo mundo que me pergunta: o cenário de caos ele é bom para a advocacia. O advogado é essencial para garantir a justiça social. Então, se você souber aproveitar esse momento em que as relações pessoais, contratuais, privadas estão uma bagunça, estão um caos, a inadimplência dos contratos de locação, inadimplência de contratos de escolas, etc., você vai aproveitar esse nicho e vai daí também crescer, não só do ponto de vista da tecnologia, mas crescer do ponto de vista de clientela e etc., 10 anos em alguns meses. Porque essa confusão toda é boa para a advocacia. A gente tem que parar de chorar, de reclamar, de achar que está sofrendo. Porque, nossa, só existe a advocacia. Ela só é necessária porque existe o conflito. O processo ele vive do litígio, da lide, do conflito. Lide é isso, é um conflito de interesses, é um conflito de pretensões, né? Então, a gente só é chamado no momento em que há uma pretensão e alguém resiste à pretensão, aquela figurinha do autor e réu que a gente aprende na faculdade. Então, é um momento em que isso está acontecendo à torta e à direita e a advocacia está chorando e reclamando. Meu amigo, olha para o mercado, olha quais são os principais pontos de conflito durante a pandemia e entra nesse mercado, se apresenta para esse mercado. Então, a gente tem focado muito nisso e eu te digo, estou trabalhando 24 horas por dia, estou atolado de coisa, porque eu treinei todo mundo do escritório para a gente fazer exatamente o que o mercado está pedindo nesse momento. Show. E Guilherme, tu tem usado alguma metodologia para organizar a questão do home office, da produtividade, ou está sendo de forma intuitiva? E a outra pergunta é se além de contratos, quais são as outras oportunidades que tu observa aí para aproveitar essas demandas que estão surgindo por causa da pandemia? Bom, gente, vamos por partes. Primeiro que essa questão envolvendo o home office era 100% intuitiva, mas de uns tempos para cá, principalmente dos últimos 20, 30 dias, porque eu testei positivo para o Covid, né? Então eu tive que me isolar de fato 100% e não podia parar de produzir. Eu descobri outras metodologias, como por exemplo, você descobrir um ambiente da sua casa que te traz mais tranquilidade. Às vezes a gente quer trabalhar na sala porque está perto da TV ou porque está perto da cozinha, quando na verdade é melhor você se isolar um pouco para você ter aquela sensação de ambiente de trabalho, porque a sensação de ambiente de casa, ela acaba te trazendo várias tentações, né? Então, até para a questão de saúde mesmo, comer menos durante o dia, eu descobri um ponto da minha casa que me traga essa tranquilidade, que me passa essa sensação de produtividade, foi muito importante, né? Até a nossa alimentação melhora, né? Outro ponto importante é você se cercar de tecnologia, então valorize cada vez mais, tenha um pacote menor de TV a cabo e tenha um pacote maior de internet, porque você precisa disso. Busque ter um notebook que atenda a sua necessidade, que não fique lento, porque isso tudo é uma irritação. Muita gente tem um notebook de ponta no escritório e um notebook, aqueles netbook pequenininho deles dentro de casa. E aí acaba que você fica mais impaciente para produzir. Então, são coisas importantes. E, por último, mas não menos importante, conte com o apoio da sua família. Eu acho que é algo que as pessoas estão ignorando um pouco. Muita gente fala de ambiente, fala de concentração, mas é muito importante que a sua família respeite o seu momento de trabalho. Então, se você conseguir fazer esse acordo dentro da sua casa, porque o crescimento profissional de um é o crescimento profissional de todos, eu acho que essa busca por esse ambiente ideal de trabalho faz com que você esteja mais tempo com sua família, mais tempo dentro de casa e continue produzindo no mesmo nível, entendeu? Sim, sem dúvida.
Em relação às demandas, o que tu pode contar pra gente aí? Cara, a gente tem um universo de demandas, sabe? Por quê? Primeiro porque as demandas normais, né, o que já era coisas que em crescimento na advocacia, continuam aí, passaram 2 meses parados. Então, se você tinha aqui um funil em que você tinha, sei lá, 10 mil ações de um determinado tema por mês, você está há 3 meses fazendo 2 mil. Então, tem 8 mil acumulada por mês aí. Então, as demandas normais já estão aí com o mercado doido atrás de advogado. E aí a gente ainda tem a questão envolvendo o caso fortuito, a força maior e os contratos, né, o direito privado. A gente tem a questão trabalhista, a gente teve decreto atrás de decreto e mudança atrás de mudança. Então, é importante que você esteja atualizado. Eu fiz algumas lives sobre isso com o Rafael Salles, de Fortaleza, eu achei muito interessante. É um ramo também muito importante para você atuar. Nós temos aí a questão da tecnologia, porque é bom esse período, porque as novas empresas, startups, são ramos que não pararam, né? E não param. Então, exatamente porque elas estão à frente do nosso tempo. Então, eu tenho visto muita gente discutindo e falando sobre isso, que esse mercado, durante a pandemia, vai crescer, porque vão vir mais plataformas, vão vir mais novas empresas querendo trabalhar com tecnologia. Eu acho que esse mercado finalmente se apresentou para o Brasil, né? Eu acho que a gente precisou viver a necessidade. Hoje a gente precisa que ele seja fomentado. A gente ignorou durante muito tempo. Então, quem tiver mais até antenado com isso, e você teve aí uma live com o Lucas, que é um monstro dessa área. Então, eu acho que essa área de tecnologia, eu acho que essa área de contratos trabalhista é algo que está muito, assim, meus advogados, não só meus advogados, meus amigos advogados que atuam na área trabalhista estão dizendo que tem demanda demais aparecendo por alteração de contrato de trabalho em prejuízo do empregado. Então, assim, são ramos que estão se apresentando de forma ainda mais presente no mercado, e tem esses novos ramos que envolvem esses investimentos em tecnologia, esses investimentos em plataformas, startups, que é um ramo que eu particularmente não atuo, mas que meu escritório vai ter que se adaptar, porque isso vai crescer. Tem uma pergunta aqui, Ângelo, vou roubar a sua função. Achei. Qual a sua opinião sobre a formação de acordos extrajudiciais ao invés de levar a demanda ao judiciário? Lulu Dicas. Cara, a gente falou sobre isso há pouco tempo em alguma live. O perfil de advogado do momento, ele tem que ser extrajudicial, tá? O judiciário passou aí, 3 meses praticamente parado. Eles anunciam que tiveram produtividade altíssima, mas a maioria com despachos regulares. Então, o processo ficou andando de lado, assim, andou, mas andou de lado. Então, você tem uma grande morosidade, você tem um custo elevado para o teu cliente, porque aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos uma das maiores tabelas de custas judiciais do Brasil. O nosso judiciário ele é caro. Você tem, além disso, um risco de perda, porque nossa jurisprudência ela não é estável, ela é instável. Então, no decorrer do teu processo, o entendimento jurisprudencial pode mudar de forma grotesca. Então, é um risco também. E hoje nós temos o incentivo à conciliação dentro até dos diplomas processuais e etc. Então, assim, eu acho que o advogado ele tem que se inovar nesse sentido. Infelizmente, nós somos educados para o litígio, nós somos educados para o processo. E assim, vamos ser sinceros, o Ângelo sabe que eu gosto de falar só de forma clara. Muito advogado coloca o seu interesse de honorários acima do interesse do seu cliente. Por que eu digo isso? Tem demandas que são óbvias que você tem muita chance de ganhar, porque são meio que pacíficas, né? Somente demandas de consumo. E que o advogado pensa, se eu levar até o final, eu ganho honorários convencionados e honorários sucumbenciais. Então, quando ele tem uma tranquilidade de que aquele processo vai ter êxito, ele acaba que fica meio receoso em levar o processo para o acordo. Ele prefere levar o processo para a sentença. E eu acho que isso, além de ser um equívoco ético, né, é um equívoco também, vamos dizer, de empreendedorismo. Porque é melhor para mim ter os honorários convencionados e meu cliente tendo atendido a necessidade dele em 3 meses do que eu ter o dobro dos honorários e meu cliente ter atendido a necessidade dele em 2 anos. Eu acho que o cálculo é simples. Eu perco 2 anos com uma demanda. E esse meu cliente passa 2 anos louco por essa demanda. Se eu consigo resolver em 3 meses, meu cliente, na cabeça dele,
no subjetivo dele, ele vai estar preparado para a próxima demanda. Então, às vezes, esse cliente que passou 2 anos com uma demanda só com você, se você consegue resolver em 3 meses, nesses mesmos 2 anos ele te traz 4, 5, 10 demandas. Porque ele vai estar... A pessoa pensa o que vai processar hoje em dia. Então, além de ser um equívoco ético, eu acho que também é um equívoco, porque no final você ganha mais na quantidade de demandas e na satisfação daquele cliente, entendeu? Sim. Massa demais, Guilherme. Faz todo sentido. E tem uma coisa até que eu queria te perguntar. Cara, todo mundo fala isso, a gente já teve a oportunidade até de conversar várias vezes sobre isso. O futuro da advocacia é uma advocacia consultiva, é uma advocacia extrajudicial. Eu queria saber também, já nessa linha, é difícil o que eu vou te perguntar aqui, mas o que tu projeta para os próximos 5 anos aí do mercado? Como é que tu vê o mercado para os próximos 5 anos? E quais são os teus projetos pessoais para os próximos 5 anos? Olha, eu vejo a advocacia brasileira evoluindo muito para ficar cada vez mais próxima com a advocacia americana, tá? Eu vejo o advogado brasileiro, e você vê isso aí nos perfis de advogados de sucesso hoje em dia, eu vejo muito o crescimento dessa advocacia extrajudicial, consultiva, corporativa, o crescimento do setor de compliance, o crescimento do setor de elaboração de contratos, gestão de contratos. Tudo isso são ramos do direito que eu vejo que daqui a 5 anos serão a advocacia em si, né? Então, quando eu digo que tem uma nova advocacia nascendo e que o espaço para a jovem advocacia é muito grande, eu estou falando exatamente sobre isso. Os antigos advogados não estão preparados para esse tipo de prestação de serviço. Eles não conseguem sentar numa mesa para negociar um contrato social, ou discutir uma gestão de contratos, entendendo o comércio, entendendo comercialmente o seu cliente. Então, eu vejo a advocacia do futuro uma advocacia muito mais de você ser a cabeça do negócio do teu cliente, né? Você está do lado dele na gestão da empresa dele, na gestão da vida dele. E é muito o que acontece no direito americano, é muito o que acontece na advocacia americana. O sistema de precedentes, quando ele funciona, você não precisa chegar... Eu vou dar um exemplo, Ângelo. Eu entrei com uma demanda durante a quarentena envolvendo um veículo que uma cliente tinha comprado para a empresa dela, de uma determinada montadora. Esse veículo deu 5 problemas ainda durante a quarentena. Eu entrei com a ação só para conseguir eliminar. Consegui eliminar, com a liminar na mão, eu tenho a faca e o queijo. Marquei uma reunião, eu mesmo provoquei a reunião com o gerente dessa empresa, poderia ter me sentido confortável para esperar a sentença. A gente costuma dizer isso, se você tem uma liminar, a pressa processual não é mais tua, a pressa processual é do outro. Né? Joga pro outro lado. Só que, na verdade, é burrice pensar dessa forma. Você está com a arma. Se você, quando está com a liminar, você busca acelerar o processo, você busca a negociação, você vai sentar nessa mesa de guerra, vamos dizer assim, com um tanque. E ele vai sentar nessa mesa de guerra com uma faca. Então, assim, eu reuni com eles ontem e não fiz nada mais, nada menos do que trazer para eles para o risco processual deles. E a gente saiu de lá com um acordo feito. Quer dizer, durante a pandemia, eu consegui resolver um problema de um cliente que duraria anos e ganhei honorários. Então, assim, por quê? Porque eu conhecia o negócio do meu cliente, sabia que o que deixava ele desesperado era o problema do veículo que transportava a mercadoria, consegui eliminar para ele ter um veículo disponibilizado. Então, resolvi o problema emergencial dele. Conheci o negócio dele, sabia qual era o medo dele e resolvi. Quando eu resolvi isso, ele me deu carta branca para negociar, porque ele já não estava mais na pressão. E aí eu fui para o outro lado. Conheço o negócio da outra parte. Aí eu fui, conversei com o gerente da empresa e falei, olha, o risco de vocês é esse, esse e esse. A nossa proposta é essa. Minha margem de negociação é essa daqui. Eu não preciso nem conversar mais com vocês. Por quê? Porque eu já estou apresentando tudo que vocês precisam saber. E ele, no final da noite, ontem, 8, 9 horas da noite, estava mandando a proposta de acordo que meu cliente aceitou. Então, assim, você conhecer o mercado do teu cliente, você conhecer o mercado da outra parte, entender os riscos do negócio da outra parte, entender os riscos processuais. O advogado hoje, e daqui a 5 anos vai ser muito isso, ele precisa conhecer o juridiquês, sim, precisa conhecer a técnica, precisa entender do risco processual, mas ele precisa conhecer a necessidade comercial do cliente dele,
e ele precisa conhecer a necessidade e o risco comercial do outro lado. Então, se você consegue fazer isso, aí, meus amigos, eu digo, a advocacia cada vez mais vai exigir cultura, vai exigir empreendedorismo, vai exigir conhecimento comercial e vai continuar exigindo a parte técnica, só que a parte técnica ela não vai ser tão sobressalente como já foi em outros tempos. Eu acho que daqui a 5 anos é assim. Para mim, eu quero continuar crescendo do ponto de vista da advocacia corporativa e levar meu escritório para assessoria jurídica extrajudicial mesmo. Eu quero estar do lado do dono da empresa, eu quero conhecer a cabeça da empresa e traçar o futuro dessa empresa do ponto de vista jurídico e comercial junto com ele. Eu acho que é o que eu desejo para o futuro da advocacia e principalmente para o futuro do meu escritório. Show. Show de bola, cara. Então, Guilherme, tu acredita também que o futuro da advocacia ela seria o que a gente pode chamar de hipernichada, ali focada no negócio mesmo, naquele negócio. Talvez escritório de advocacia focados em um ramo dentro do direito empresarial, dentro de uma prestação de serviço específico. Se você olhar alguns grandes escritórios do momento, assim, principalmente que trabalham do ponto de vista empresarial mesmo, você vai ver que nós temos grandes escritórios que trabalham só com recuperação judicial. E o cara que trabalha com recuperação judicial, ele praticamente não foca no direito, ele foca no negócio do cliente, ele tem que conseguir tirar o cliente da falência. Então, assim, é um ramo que trabalha muito esse ponto de vista empresarial e comercial. Então, e você vê como esses escritórios ganham dinheiro hoje e falta. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive recuperações judiciais aqui no São Luís, que o juiz dizia, eu não tenho como nomear administrador judicial, porque não tem em São Luís. Aí as recuperações judiciais ficam paradas. Então, recuperação judicial, que é algo normal, que a gente vê toda hora aí, agora mesmo as companhias aéreas estão tentando não entrar em recuperação judicial, dá muito dinheiro e é um mercado totalmente vazio aqui no Maranhão, entendeu? Então, você vai precisar ser muito bom em determinada área, porque o conhecimento técnico não vai ser mais suficiente. Você vai precisar entender, você vai precisar ter condições de ser dono dessa empresa, que é para você entender a cabeça do teu cliente de verdade, entendeu? Perfeito, cara. Perfeito. Pessoal, a gente já tem aí muito tempo de live, acho que está faltando só uns 5 minutinhos para a gente finalizar essa transmissão. Vocês estão acompanhando. Galera, mete pergunta aí, o Guilherme está disposto a responder. O papo está super, super bacana. Então, quem tiver pergunta aí, pode colocar aí embaixo, que a gente vai responder, tá? E, Guilherme, cara, para a gente chegar aqui já no nosso finalzinho, já ir encerrando, eu queria te perguntar se tu... A gente conversou sobre vários temas aqui em relação ao início da advocacia. E alguma pergunta que seria útil para o jovem advogado que tu queria que eu fizesse e eu não fiz, que tu poderia trazer alguma coisa bacana para eles? Eu acho que tem... Eu vou te dar duas coisas que eu acho que não tem como a gente não falar. Primeiro, é como você perceber de si mesmo se você está se portando de forma adequada no mercado. Como é que você vai se olhar no espelho e dizer, será que eu estou atendendo a isso tudo que o Guilherme falou? E aí eu faço um desafio para todo jovem advogado que assistiu a gente e que vai assistir a gente. Pega seu celular, pega 5 amigos que você tenha que não sejam muito, muito próximos, tá? E dá uma ligada para eles e pergunta assim, você sabe qual é a minha profissão e em que ramo eu atuo? Se dessas 5 pessoas, pelo menos 4 não responderem exatamente o ramo que você atua, você está fazendo isso errado. Porque se as pessoas que estão próximas de ti, apesar de não serem seus melhores amigos, mas que estão de alguma forma convivem com você em redes sociais e etc. Se essas pessoas não te enxergam como advogado do ramo imobiliário, como advogado previdenciarista, como advogado de questões de tecnologia, de patentes, enfim... Se essas pessoas não conseguem te identificar como sendo isso, você não está conseguindo fazer não está conseguindo vender a sua imagem na condição de advogado. Você pode vender como atleta, você pode vender como um bom cozinheiro, você pode vender como um bom filho, um bom pai, mas você não está se vendendo enquanto advogado. Então, eu acho que esse desafio, eu acho que é muito legal e a galera que fizer, manda a resposta para mim ou para o Ângelo para a gente saber o que vocês enfrentaram aí.
Nossa. Normalmente, quando alguém fala isso para mim, me questiona, eu faço do lado dele. Liga aí, eu quero ver. Liga para 5 pessoas que não sejam muito próximas assim, mas que tenham convivência com você. E eu vou dizer, é surpreendente como você às vezes não consegue passar a imagem, tá? E outro ponto que eu acho que é essencial são aquelas dicas que a gente sempre dá, né? Eu sempre falo dessas dicas. Não tem jeito, meus amigos, você não vai ganhar dinheiro sozinho, tá? Você tem que fazer cada vez mais parcerias, atuar em coworking, combinar com outro colega de área diferente para você conseguir atender um maior nicho do mercado. Enfim, você não ganha dinheiro sozinho. Você não ganha dinheiro sem gastar, então invista no seu conhecimento. Não, vai lá no site da Escola de Advogados e vê o que tem lá, faz um curso de oratória com o Bruno Guilherme. Veja o que você pode fazer para você desenvolver essas habilidades e competências da advocacia e estar mais capacitado para se apresentar para o seu cliente e para trabalhar o seu cliente. E, por último, não perca uma oportunidade de falar sobre advocacia. Tenha um contato com qualquer pessoa, seja advogado ou não, fale sobre advocacia, porque é uma forma das pessoas te verem como advogado e uma forma de você estar sempre pescando novidades. E assim você vai estar ainda mais atualizado, mais preparado para o mercado. Às vezes você descobre um mercado novo numa conversa com outro advogado. Entendeu? Então, é muito importante esses 3 pontos. Eu sempre falo e repito, porque é algo que eu uso muito na minha vida e que eu acho que se todo mundo fizer o mesmo, a advocacia cresce e você, enquanto advogado, cresce também. Que massa, cara. Sensacional. Eu concordo aí, assino embaixo com tudo que tu falou. Porque toda vez que a gente conversa, por exemplo, Guilherme, é uma ideia, é um insight de algo, uma visão tua, de algo que eu conheço até mais do que tu, só que tu me dá uma visão nova daquilo, me dá várias ideias. Então, conversar sobre advocacia é justamente essa a ideia do nosso desafio aqui, né? É conversar com advogados, conhecer mais sobre o mercado, a visão deles, é para a gente pegar insights, pegar ideias e trazer, aplicar para a nossa advocacia. Guilherme, cara, falta 1 minuto para a gente terminar. Muito obrigado pela participação, foi incrível, muito bom mesmo, tá? Pessoal, muito obrigado, vocês que acompanharam. Guilherme, estamos sempre à disposição, cara. Vamos fazer mais vezes, né? Meu amigo, se você quiser fazer 10 dias, eu vou estar 10 dias aqui contigo, falando sobre advocacia, porque não falta assunto. E eu que te agradeço e te parabenizo por esse projeto, eu estou achando sensacional. E o pessoal aí que está entrando, não perca a oportunidade de ver as outras lives que aconteceram, o que vai vir daí para frente. E, meu amigo, estou sempre à disposição, sabe que eu sou soldado para isso daí, falar sobre advocacia é comigo mesmo.